Isao, a análise do Wellington acaba por ser, ou a classificação do Wellington acaba por ser mais numa vertente de intromissão da parte americana. Quanto à sua classificação, como é que olha aqui para esta situação? Bem, olho para essa situação tendo em conta que tem havido um crescendo de tensão nas relações bilaterais entre os Estados Unidos e a África do Sul nos últimos tempos, sobretudo desde a realização dos exercícios militares navais conjuntos em fevereiro deste ano, e também na altura já comentámos que este exercício poderia ser concebido na ótica dos Estados Unidos como uma espécie de alinhamento da África do Sul com a Rússia. E houve também a apresentação no Parlamento dos Estados Unidos de uma intenção de resolução que apelava que os Estados Unidos revissem a relação comercial com a África do Sul em função mesmo deste exercício militar conjunto que fez em fevereiro deste ano. Ora, este anúncio feito ontem pelo embaixador dos Estados Unidos sobre a provável venda de armas da parte da África do Sul à Rússia é só mais um momento de tensão desta relação entre os dois países. Obviamente, o governo sul-africano já negou que tenha havido uma autorização legal do Estado para a venda das armas. E, de consequência, era bom que o embaixador, além de ter jurado a sua vida em que uma informação que deu é verdadeira, deveria também evidenciar, mostrar, dar evidências do que ele alega, até para saber se o que diz é verdade ou não. Mas, de resto, existe também, ao nível da África do Sul, acusações ou alegações de que este embaixador tem usado o que se designa de a diplomacia do megafone, que é uma diplomacia que tende a falar mais para fora do que para dentro, usando os canais apropriados de comunicação entre os Estados quando fazem as suas relações bilaterais. E esta diplomacia do megafone, que é o de pressionar, e sobretudo, os partidos da oposição na África do Sul, com realce para o partido DA, a fim de um lado, fazer com que ele possa ter cada vez mais consensos políticos em vista das eleições de 2024, e do outro lado, para impulsioná-lo a continuar a ter uma visão mais diferente da que tem o governo sul-africano em relação a essa problemática do posicionamento com relação a este conflito russo-ucraniano. Foi criticado internamente por vários sul-africanos, até ao nível das populações, e esta crítica até levou a que ele fosse chamado ao Ministério Sul-Africano de Relações Exteriores para uma espécie de reprimenda, se pode dizer, pelo esta diplomacia de megafone. O que poderá acontecer também é que, eventualmente, há uma intenção, se esta informação não for verídica, pode ser entendida como uma espécie de manobra de contra-inteligência para fazer com que a África do Sul, eventualmente, desista da possibilidade de albergar quer a Cimeira dos BRICS ou quer, eventualmente, aceitar a vinda do presidente russo a esta cimeira. Porque se este assunto continuar, pode levar, obviamente, aquela corrente da opinião pública sul-africana que é favorável a um posicionamento contrário à Rússia para que continue a pressionar o governo a não permitir que ele venha à África do Sul, ou se vier, eventualmente que seja entregue ao TPI para cumprir com o mandato que pende sobre ele. Enfim, é uma situação inusual que um diplomata pareça fazer conferências de imprensa do tipo político, saindo dos canais diplomáticos habituais. Agora, se haverá sanções, eventualmente poderá haver, se pensa que poderá haver uma posição de condenação ou de sanções da parte dos Estados Unidos,
O próprio embaixador disse ontem que, em função de um dos requisitos do AGOA, este requisito diz que os Estados que eminem os interesses dos Estados Unidos podem ser afastados do AGOA, e a África do Sul é um dos Estados que tem beneficiado das relações comerciais com os Estados Unidos em função mesmo deste AGOA. Enfim, vamos aguardar para ver qual vai ser a reação também do tipo pública da parte dos Estados Unidos, mas o governo sul-africano já disse que não tem nada a ver com isso, já anunciou uma comissão de investigação para averiguar a veracidade dos factos, e vamos aguardar para ver o que isso vai dar, mas não é usual que um diplomata faça o que se viu ontem na África do Sul. Certo. Vamos seguramente aguardar e nós vamos garantidamente ainda estar aqui para comentar este assunto no hora 10 da noite, assim que este inquérito for feito, esta investigação for feita. Vamos aqui olhar também para um outro assunto. Vamos falar aqui sobre a possível recepção que Zelensky poderá receber, a ser feita por Papa Francisco e o seu homólogo italiano. Zelensky poderá ser recebido tanto por Papa Francisco como pelo seu homólogo italiano, numa altura em que a China também vai enviar, ou anunciou pelo menos que Pequim vai enviar para a Ucrânia e também para outros países europeus que acabaram por ser citados neste anúncio. Vai, portanto, enviar um enviado especial, tudo para uma busca de uma solução para o fim da guerra na Ucrânia. Enfim, estamos a ver aqui ações diversificadas e muitas delas similares a outras que já temos vindo a acompanhar durante este tempo. Mediações, todas elas com um mesmo fim, acabar com a guerra na Ucrânia. O que eu lhe perguntava mesmo, Issao, inicialmente, é o que é que estes cenários poderão trazer de diferente, ou estas mediações poderão trazer de diferente em relação a todas as outras que já vimos até agora? Ok, permita-me, Dorivaldo, fazer uma adenda à minha inicial apresentação ou leitura em relação à problemática da África do Sul, para dizer que há, não é, do ponto de vista do que está a acontecer agora nas relações internacionais, que os blocos regionais ou internacionais se estão a compactar, isto é, a União Europeia se é compactada em função desta crise ucraniana, a NATO está cada vez mais compactada, o bloco ocidental todo está unido em confrontar a Rússia, o Médio Oriente se está a compactar com a resolução de vários conflitos internos, enfim, há uma espécie de cada vez mais consolidação dos blocos regionais ou internacionais em vista a uma nova ordem internacional. E a percepção que temos é que a África é o único bloco, comparativamente a esses blocos que eu citei, que parece não estar a tomar a peito essa questão de resolver um problema antigo, que é o da criação de uma união mais política do continente africano. Aquela união política sonhada pelo Kwame Nkrumah, isto é, a possibilidade de a África ter um único governo, uma única política externa, uma única política de defesa e segurança, porque se isso tivesse, se a África fosse isto, essa problemática da África do Sul iria ser afrontada não ao nível da relação entre os Estados Unidos e a África do Sul, mas na relação entre Estados Unidos e este governo africano. Ou seja, a África está cada vez mais fragilizada, porque tem 55 países, cada um tem interesses muito próprios, muitas vezes até em antagonismo com os interesses dos países vizinhos. Mesmo se agora houver uma sanção a aplicar da parte dos Estados Unidos à África do Sul, os demais países não vão reagir. Enfim, talvez é chegada a hora de, neste momento em que os blocos se compactam, a União Africana, os Estados africanos colocarem no centro da agenda política a questão da unidade política do continente africano, porque só assim este continente pode ter
um futuro cada vez mais promissor, porque é claro que fragilizados somos mais fracos e somos, digamos assim, o ponto em que se fazem jogos de interesses em prejuízo dos interesses coletivos do continente africano. Enfim, é chegada a hora, este é um desafio que lançamos, né, aos nossos governos, é chegada a hora de voltar a colocar na agenda do continente africano a unidade política do continente africano e sair desses regionalismos econômicos que, ao fim e ao cabo, também nem sequer são assim tão eficientes. Certo. Agora, em relação à visita, né, do presidente ucraniano a Roma, enfim, sim, é prevista essa visita, não é? À Itália, a Roma, para amanhã. Aliás, hoje já houve foram tomadas medidas de segurança para garantir que ele venha e esteja em segurança na capital italiana. E se espera que ele tenha este encontro bilateral com o presidente da República Italiana e também com o chefe do governo italiano e, eventualmente, também uma visita ou um encontro com o Papa. Bem, esta é mais uma visita que vem mostrar, não é, as relações bilaterais que existem cada vez mais fortes entre a Ucrânia e a Itália e também pode significar o reconhecimento que o governo ucraniano dá pelos apoios humanitários, militares e financeiros que a Itália tem dado à Ucrânia desde a eclosão deste conflito. De resto, vamos aguardar qual será, digamos assim, se haver acordos a serem assinados ou não. Vamos aguardar para ver amanhã o resultado desta visita, mas a Itália tem sido muito proativa em não só dar o apoio militar à Ucrânia, mas também, há 2 semanas, realizou uma conferência sobre a reconstrução da Ucrânia no pós-guerra. É um sinal positivo de que não só está a olhar para esta ajuda militar, mas também quer participar no esforço de reconstrução da Ucrânia tão logo este conflito termine. Ouvimos aqui também comentar sobre este lado da mediação chinesa, esta pretensão a enviar não apenas para a Ucrânia, mas a Ucrânia de forma particular por ser um dos envolvidos e a Rússia também, bem como outros países europeus, na busca desta solução política para a guerra da Ucrânia, um enviado especial. Sim, isto vem no segmento do telefonema feito entre o presidente Zelensky e o presidente chinês, acho que foi em finais do mês passado, sim. E onde foi anunciado que o governo chinês teria indicado um emissário para acompanhar este processo. E esta indicação e esta viagem só indica que o governo chinês é sério em relação a essa problemática da resolução deste conflito por via negocial, que é sério em relação aos 12 pontos que apresentou, que é sério em não ser confundido como sendo um Estado que, digamos assim, fala e não faz, mas sim fala e faz. Esta visita, sobretudo passando pelos países que ele vai passar, seguramente será para o reforço, mais uma vez, ou da apresentação, mais uma vez, dos 12 pontos, porque ele é um emissário com base nesses 12 pontos chineses, e esses 12 pontos, eventualmente, serão colocados agora à primeira prova, quer na Ucrânia, quer também nos outros países europeus onde ele vai passar, e também, obviamente, na própria Rússia. Os primeiros sinais que ele vai receber, obviamente, vai levá-los de volta a Pequim, para que o governo chinês possa ver como mover-se daí em frente. É um sinal de todo positivo, só se espera que da parte dos seus interlocutores, sobretudo da parte dos 2 contendores deste conflito e também dos seus aliados, haja uma maior receptividade desta sua iniciativa para que os esforços da China não passem de esforços sérios para esforços em vão.
Vamos aguardar, mais uma vez, para ver qual vai ser essa reação. A visita vai começar na semana que vem e estaremos atentos a segui-la para depois, se é derivado, nos convidar outra vez, cá estarmos para analisarmos mais uma vez, não é, esta visita deste emissário chinês e vermos o que é que isso vai dar do ponto de vista prático. Mas é um sinal positivo, só que depende também muito, não é, como já dissemos aqui, da autonomia do governo ucraniano em negociar a paz com a Rússia sem interferências maiores dos seus aliados, porque se a Ucrânia quiser ou decidisse em negociar, mas os outros aliados disserem não negociei ainda, então os esforços da China também vão ter que se adequar a isso, porque este plano não implica a imposição da paz, ele é um plano de negociação de paz e dependerá muito da vontade da Ucrânia e também da própria Rússia, tendo em conta também os ocidentais, para que este plano tenha sucessos. Mas já para já é um sinal positivo de que a China está sério neste seu empenho de negociar o conflito. Isao, é um assunto sobre o qual já comentamos parcialmente ontem, mas hoje a pergunta que lhe coloco é basicamente a mesma que acabei de fazer ao Wellington, sem deixarmos de considerar todos esses aspectos que já estivemos a analisar ontem e a olhar hoje também durante a introdução sobre este assunto. O que é que podemos antever do próximo domingo na Turquia? Do ponto de vista prático, só saberemos quem venceu no domingo mesmo, ou no final do dia, ou na segunda-feira. Não sou turco, nem posso desejar que perda um ou vença outro. Sim. Mas se olharmos para os resultados que o partido AKP garantiu à Turquia nos últimos 20 anos, através da liderança de Erdogan, creio que é possível que o presidente Erdogan possa ser reeleito, porque é um presidente, digamos assim, pragmático, tem dado provas de ser um presidente reformador, com visão luzimirante. Há dias vimos a inauguração da primeira central nuclear na Turquia, prova da relação forte que tem com a Rússia. E, como se pode imaginar, essas centrais nucleares depois podem ser também usadas para a transformação do país em potência nuclear. Isto é, quer dizer que a Turquia está eventualmente a ter ambições de passar do país não nuclear ao país nuclear, porque a arma nuclear é uma arma que tem a importância que tem nas relações internacionais. E isso só será possível, eventualmente, ou foi possível porque foi esta decisão luzimirante do presidente Erdogan, mas isso não impede que os outros candidatos também sonhem ou que tenham capacidades de fazer o mesmo que ele fez. É a democracia. Os outros candidatos também disseram que, em caso de vitória, vão continuar a ser, a Turquia continuar a ser o Estado-membro da OTAN, são a favor do alargamento da OTAN, inclusive a Suécia, e que manterão relações com a própria Rússia. De resto, a própria Turquia, como os demais países do Médio Oriente, vivem numa dicotomia entre o laicismo e uma posição do Estado, digamos assim, mais prática, isto é, uma política laica e uma política não laica. Há juventude, sobretudo em cidades como Istambul, que são mais a favor do partido CHP e menos do partido AKP, ao passo que há uma Turquia profunda, que tem relações muito próximas com a AKP, e aí onde se decidirá essa votação no domingo. Nas últimas eleições, o CHP tem vindo a vencer as parlamentares nas grandes cidades, nas metrópoles mais abertas ao mundo, menos religiosas, ao passo que a Turquia, que é sempre um país islâmico,
Isto é, ao passo que o AKP tem vindo a ter votos mais substanciais no resto do país, sabendo que a Turquia é um país islâmico e o AKP tende a favorecer uma maior aproximação ou presença da religião islâmica na política turca. Enfim, vai ser uma eleição importante, até porque vai decidir os próximos 5 anos da política externa da Turquia no mundo, que está a registrar este mutamento que viemos falando. Aí uma posição de continuidade é sempre importante para uma situação atual, onde os países estão a, digamos assim, afinar as suas armas para se melhor colocar na ordem que os outros estão a decidir, não é? E querem participar como um dos autores desta ordem internacional que está aí a vir. Desejar aos turcos sucessos e vamos saber na segunda-feira quem que venceu nesta primeira volta ou se quem venceu mesmo sem necessidade de ser para a segunda volta.